Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 6 de julho de 2021, são 21 horas e 39 minutos. Lição número 8 da classe de juvenis, a ameaça do terrorismo. Respondendo à hora da revisão, resposta número 1. O termo jihad significa esforço ou luta. Resposta número 2. Sim, pois Jesus nos alertou sobre esses sinais. Resposta número 3. Sim, porque Ele é soberano e tem o controle de tudo o que acontece nos céus e na terra. Resposta número 4. Da maldade no coração do homem sem Deus, e é também uma ação do diabo. Resposta número 5 é pessoal. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Lucas capítulo 21, versículo 9. Em princípio, o terrorismo, para a gente falar para o nosso bom português, é causar terror em alguém, ou numa nação, numa cidade, em um povo. Então o terrorismo, a ameaça do terrorismo, a ideia deles é essa, é causar pânico nas pessoas. E eles fazem isso com muita maestria, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas ao redor do mundo criam situações justamente para criar o pânico nas pessoas, né? Querem muitas das vezes com isso forçar alguém a fazer alguma coisa, né? Se decidir por alguém, por alguma coisa, né? Por uma religião, como é o caso do Islã, por exemplo. Então veja que o terrorismo ele vai sempre existir. Infelizmente isso nunca vai acabar, até porque é cumprimento da palavra do Senhor. Introdução. O terrorismo é algo que assusta. A globalização desenhou um novo quadro no panorama mundial. O avanço tecnológico, por sua vez, contribuiu para a produção de armas que ameaçam a segurança do mundo. Contudo, sabemos que o próprio Cristo nos advertiu que guerras e rumores de guerras seriam o princípio das dores, precedendo a vinda do Filho do Homem. Esses acontecimentos nos desafiam. Afinal de contas, qual deve ser o posicionamento do crente diante de tais ameaças? E você, o que pensa a respeito do assunto? A nossa preocupação se justifica? Ou podemos descansar em Deus, pois dele vem a nossa segurança? Em Salmo 127, número 1, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela ou o segurança, né? Ou aquela pessoa que está ali para prestar segurança. Entretanto, não é porque se Deus não guardar a cidade, que nós vamos deixar a cidade de qualquer maneira. É por isso que existem as forças armadas, os policiais, porque para trazer a tranquilidade, a segurança. Sabemos de alguns erros, alguns problemas que existem em todas as corporações. Entretanto, não é esse aqui o ponto aqui é dizer que o Senhor é o Senhor da guerra, né? O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o general. Entretanto, é Ele quem guarda a cidade. Por outro lado, nós precisamos também de ter pessoas, seguranças ao redor das nossas casas, da nossa cidade, para assim termos segurança. Temos, por exemplo, pessoas nas fronteiras, né? As Forças Armadas nas fronteiras, justamente para defender a nossa nação, o país, justamente para que não venha ter uma ameaça de terrorismo. O terrorismo ele tem uma data específica, que é o 11 de setembro. Esse 11 de setembro é uma data muito lembrada, infelizmente, por uma coisa trágica que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Nova York. Infelizmente, um ato terrorista que inclusive foi tão forte que mudou até mesmo alguns rumos da aviação. A aviação é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. A propósito, você sabe qual é o meio de transporte mais seguro do mundo? Então veja que houve muitas mudanças depois do 11 de setembro, né? Justamente uma situação terrorista, né? Uma guerra santa. A Jihad, ou Guerra Santa, como é conhecida, é um dos pilares do islamismo. Este termo de origem árabe significa empenho, luta, esforço e tem o propósito de impor fé e domínio muçulmano, se preciso, torturando e matando os que se negam a segui-la. Diferentemente para nós cristãos, a Bíblia ensina que Deus, de modo algum, obriga a que sirvamos a Ele.
Pelo contrário, em Zacarias 4:6, o Senhor declara: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui vemos um grande contraponto, né? Uma grande luta espiritual. Né? De um lado temos o nosso Deus, que é um Deus, apesar de ser um Deus da guerra, é um Deus também um Deus de amor. A questão do muçulmano, eles têm de implantar a todo custo a sua religião. Então eles querem impor de qualquer forma. Então se uma pessoa, ou um estado, ou uma nação não aceitam o Islã, eles forçam a pessoa a aceitar esse Islã. E como é que eles fazem isso? Causando o pânico, levando terror, de guerras, de morte, tudo que for de violência, eles fazem justamente para impor a essa cidade ou a essa nação a questão do Islã. Então veja que para o nosso lado é diferente, porque nós vemos que nós não obrigamos ninguém a ser cristão. Nós pregamos a palavra, falamos da palavra, ministramos a palavra, falamos somente a palavra pelo Espírito do Senhor, para que assim as pessoas se convençam do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que faz tal coisa, mas o Espírito só fará isso, né? Ou seja, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se nós falarmos a palavra do Senhor. E nós fazemos por amor, nós não obrigamos ninguém a aceitar a Cristo como Salvador. Isso é uma opção da pessoa, a pessoa aceita ou não a Cristo como Salvador, é um direito dela. Deus deu livre-arbítrio a ela para ela decidir por quem ela vai seguir, se a Cristo ou se não vai seguir a Cristo, diferente da questão do Islã, que eles obrigam a pessoa a fazer. Muitos cristãos, por exemplo, são mortos pelo Islã justamente por não aceitarem o Islã, então eles são mortos, são executados. O terror se espalha. E a respeito disso, você seria capaz de morrer por Cristo? Você sabendo que você vai morrer, você será fuzilado, você iria ser fiel até a morte? Você realmente ficaria firme com o Senhor e diria: não, eu não nego a Cristo, mas você vai morrer, eu morro, mas eu não nego a Cristo. Você seria cristão suficiente para isso? O Senhor Jesus tem mesmo essa importância para você? O terror se espalha. Na terça-feira, 11 de setembro de 2001, o mundo que já dispunha de grande desenvolvimento tecnológico estava prestes a assistir em tempo real um dos maiores atentados terroristas da história mundial. Certamente você não tem conhecimento disso de causa. Mas se você perguntar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para um adulto, onde ele estava em 11 de setembro, ele muito provavelmente ele se lembrará onde estava no 11 de setembro. Eu particularmente eu estava trabalhando, estava numa empresa e eu vi a notícia pelo rádio. É uma situação que é muito marcante. Né? Um Boeing 767 foi jogado pelos terroristas no World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos, o centro financeiro, né, da cidade, e levou 2.977 pessoas à morte. Esse foi o maior atentado de terrorismo da história. E também vai ser marcante, foi muito marcante, ele é marcante. Todas as pessoas, inclusive nos Estados Unidos, todos os anos são lembrados no dia 11 de setembro e são lidos, né, o nome de todas as pessoas que morreram no World Trade Center, no atentado terrorista. Então veja que marcou uma época, infelizmente marcados por uma situação muito tenebrosa, que é a questão do terrorismo, né? As pessoas querendo colocar o terror, criar pânico nas pessoas, né? Infelizmente é uma situação bem triste, né? E agora, como viveremos? Sabemos que o terrorismo é fruto da maldade humana, o coração do homem é mau desde a sua meninice. Além da maldade humana, tem também a questão espiritual. O diabo, que tem como missão matar e destruir, está por trás de cada atentado. Como Igreja do Senhor, precisamos orar em favor
das nações e proclamar o Evangelho de Cristo. Somente Jesus pode transformar o coração do homem e trazer paz para a cidade. Bom, aqui eu quero falar algumas questões justamente de duas referências bíblicas que nós temos aqui. Uma é sobre a questão de que Jesus Cristo iria preparar lugar, está lá em João 14, do 1 ao 3. Cristo nos fez uma promessa de que prepararia um lugar para nós no céu e voltaria um dia para buscar. Deixa eu dizer algo para você, eu serei bem claro. Jesus não foi preparar um lugar. O lugar já está preparado, por isso que ele disse, na casa de meu pai há muita morada. Depois ele complementa, se não fosse assim eu teria dito que vou preparar lugar. Mas ele não vai preparar lugar por quê? Porque ele já disse que já estava preparado. Na casa do meu pai há muita morada. Você também pode conferir isso em Mateus 24:35. Vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus não foi preparar lugar. Isso aqui é uma interpretação equivocada. Uma outra interpretação aqui equivocada que nós temos aqui é de João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Bom, isso é verdade, o ladrão de fato veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui não fala do diabo. Aqui a referência fala aqui dos maus pastores, dos falsos mestres, dos mercenários. Você pode ver, se você ver todo o capítulo de João 10, você vai compreender bem, até porque quando só existe um diabo, só para você ter uma ideia, só existe um diabo. E a Bíblia fala de os que vieram antes de mim. Veja que ele fala no plural. Por que no plural? Porque ele não está falando do diabo. Porque se ele estivesse falando do diabo, ele falaria aquele que veio antes de mim. Ou, né, no contexto aqui. Então, só para ficar claro, aqui são duas referências. É claro que nós sabemos que o diabo também mata, ele rouba, ele faz tudo isso. Mas esse texto específico de João 10 não diz respeito ao diabo. Isso aqui são falsos mestres, falsos professores, né, falsos mestres e falsos pastores. Veja que a maldade humana, há até uma frase bastante intrigante que diz que há duas coisas infinitas no mundo, né? Uma é o universo e a outra é a estupidez humana. E quanto a essa estupidez humana eu não tenho certeza. E por que disso? Porque parece que a maldade humana parece não ter fim. É algo que a cada dia que passa parece que aumenta mais. As pessoas a cada dia estão perdendo o amor, como diz lá em Mateus 24:12, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, se aumenta a iniquidade, o amor de muitos se esfria. O amor de muitos se esfria, então aumenta a iniquidade. Então veja que a maldade humana tem trazido coisas tenebrosas para o mundo. Entretanto, nós precisamos compreender e aceitar, né, de bom grado, é claro, que Jesus ele veio justamente para transformar esse mundo. Jesus, inclusive, ele nos deu, a Bíblia vai nos dar até uma orientação aos Romanos 12:2, para que nós venhamos transformar o mundo através do nosso entendimento. E que entendimento é esse? Entendimento da palavra, entendimento que Cristo é o Filho de Deus, entendimento que o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que o Senhor Jesus ele pode transformar. Ele transformou o caráter de Paulo, por exemplo, transformou o caráter de Zaqueu, né, Lucas 19. Então veja que nós precisamos a cada dia mais falar da palavra do Senhor justamente para que as pessoas sejam transformadas e não venham assim cometer tais coisas, tais atrocidades como é a questão do terrorismo, né? Para concluir, apesar de estarmos vivendo dias difíceis em que a paz e sobrevivência da humanidade têm estado em constante perigo, não podemos esquecer que o nosso Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Assim sendo, que possamos seguir a paz de um coração puro e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E se ele prometeu, ele voltará para nos buscar. Você, como um jovem que serve a Deus, esteja preparado. O Senhor Jesus ele vai certamente buscar a sua igreja. E nós precisamos continuar pregando a palavra, para que nós não venhamos sofrer ameaças do terrorismo. O Brasil é um país laico, né? Ou seja, é um país que pode proferir, né, qualquer fé, independente da religião. No Brasil tem cerca de pelo menos 2.240 seitas e religiões. Então, nosso país é um país livre.
Entretanto, há algumas perseguições sobre o cristão. E isso é interessante que você compreenda e tenha maturidade, apesar de você ser uma pessoa nova, mas você precisa ter maturidade, porque a Bíblia nos diz que quando nós formos perseguidos, não se assuste como se algo estranho tivesse acontecido. Isto é natural que aconteça, vai acontecer assim mesmo. As pessoas vão nos perseguir. E por que vão nos perseguir? Por causa de uma questão simples. A Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Então, já que nós temos amizade com o mundo não... Aliás, nós temos amizade com Deus, o mundo não terá amizade conosco. Então, nós precisamos compreender que quando vem a perseguição, Jesus falou que bem-aventurados sois vós, porque quando fores perseguidos por causa do meu nome. Então, se você é uma pessoa cristã, está sendo perseguido, glorifique o nome do Senhor por isso, porque isso é uma prova de que você está no caminho certo, de que a palavra do Senhor está se cumprindo em você como uma pessoa salva. Existem questões da Bíblia, a Bíblia vai se cumprir para a pessoa não salva e para a pessoa salva. E a pessoa salva, para saber quando a pessoa é salva, uma das questões é quando essa pessoa é perseguida. Quando as pessoas falam mal dela, é claro, falam mal sem razão, né? Tem cristão que não dá testemunho. Eu estou falando de você, que você dá testemunho de cristão. Então você faz tudo o que tem que fazer, você faz as coisas certas, então certamente as pessoas vão te caluniar. Jesus falou sobre isso. Então, quando as pessoas estão te caluniando por causa do nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor. Isso quer dizer que você, de fato, está fazendo a obra do Senhor. Tu está sendo um testemunho vivo da obra do Senhor. E, infelizmente, algumas pessoas que se dizem crente, né? Crente que é crente, porque, na verdade, não condiz, porque quando são perseguidos, vão para a rede social, né, quando tem uma perseguição religiosa, vão para redes sociais e falam e esbravejam, dizendo que isso não é justo, porque é isso, porque eu estou fazendo bem, e fala tanta coisa, se justifica tanto e se esquece que quem nos justifica é o Senhor. Então é certo que isso vai acontecer, a perseguição vai acontecer. A perseguição acontecerá para o cristão e nós precisamos ter maturidade de saber lidar com este negócio e glorificar o nome do Senhor por isso. Por quê? Porque o mundo está nos perseguindo porque nós não somos daqui, nós somos do alto. Então veja que as questões da vida se baseiam nesses pontos, né? O caráter cristão, o cristão, ele precisa ter entendimento da palavra, ele precisa vivenciar a palavra. Então quando algo está acontecendo com você, que as pessoas estão te caluniando, estão te difamando, estão te perseguindo, estão até mesmo te afrontando por causa do nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, porque certamente o Senhor vai te dar vitória, vai te dar o escape. E se porventura algo de pior lhe acontecer, você vai para a glória, você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Importante que nós venhamos dar testemunhos de pessoas salvas em Cristo Jesus, falar em nome dele, somente pelo nome dele. E que nós venhamos a cada dia mais continuar orando para que a ameaça do terrorismo não aconteça por aqui, nem nos outros países, que nós venhamos continuar orando para que não aconteça tais ataques, né? Vemos alguns, até aviões também, que são derrubados, né, por mísseis no atentado terrorista em alguns países. Vemos outras situações, bombas explodindo, né, em prédios, em creches, né, em escolas, em igrejas também, justamente para causar o terror nas pessoas, mas que nós venhamos a cada dia mais orar ao Senhor para que isso certamente não vai acabar, mas pelo menos amenize, né? Que Deus dê escape, né? Dê livramento a essas pessoas para que não venha acontecer coisa pior, né? Talvez talvez uma bomba exploda numa escola, mas que talvez só derrube a escola, não fira ninguém, não esteja ninguém na hora, no momento, né? Pelo menos não vai ter um ataque terrorista, mas pelo menos ninguém vai morrer. Então que nós venhamos a cada dia mais estar orando ao Senhor para que tais coisas que referente ao terrorismo, quando aconteça, o Senhor venha dar livramento às pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!